Olá, aqui é o professor Pedro Alexandre. Quero agradecer as pessoas que seguem este canal, que curtem os meus vídeos. Hoje, dia 12 de setembro, é um dia muito especial, pelo menos para quem esperava por justiça neste país. Ontem, Bolsonaro foi condenado. Essa esperança não deveria ser uma esperança, não deveria ser um desejo, mas infelizmente, diante das atrocidades que ocorreram, desde 2016, quando houve o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, até 2022 e a partir de 2022, com o retorno do presidente Lula eleito, toda essa história, ela causou essa esperança, esse desejo de ver alguém preso. Não é um desejo que nós gostaríamos de ter. Na lógica, nós deveríamos pensar que todas as pessoas, todos os sujeitos, todos os cidadãos e cidadãs deveriam ter liberdade, garantias de liberdade, principalmente as pessoas que acreditam nos direitos humanos, que defendem os direitos humanos que foram tão bombardeados por Bolsonaro, pessoas que lutam pela liberdade dos povos indígenas, dos povos quilombolas, das classes trabalhadoras, das organizações sociais, dos movimentos sociais, de todas as linhas de movimento. Quem defende essa liberdade não comemora uma prisão sem que ela tenha uma razão mais do que necessária. A prisão de Bolsonaro era algo esperado por todos esses já citados por mim. E outros tantos. É uma prisão que representa a liberdade do povo brasileiro, a liberdade da democracia brasileira, a liberdade das pessoas que já morreram, inclusive durante a pandemia, pessoas que morreram por falta de tratamento adequado, por indicação de medicamentos sem eficácia, por procedimentos que não combatiam o Covid e por outros processos absurdos que ocorreram. Pessoas que morreram por conta da negação, pessoas que morreram também defendendo essas artimanhas políticas que ocorreram no Brasil, desde a pandemia, antes da pandemia. Pessoas que foram vítimas, pessoas que foram presas porque foram ludibriadas, enganadas, alienadas, transformadas em massas de manobra e que chegaram a uma decadência moral e uma desintegração das suas humanidades. Várias pessoas estão, inclusive, condenadas, presas, não vou citar aqui o nome, né? Dessas pessoas que participaram do ato do dia 8 de janeiro de 2023, pessoas que eram réus primários, que não tinham crimes nas costas, mas que foram se envolvendo com aquele processo, com um terrorismo psicológico. Era anunciado um tal de comunismo, um fim de mundo, uma transformação do Brasil e Venezuela, uma série de absurdos que também ocorreram no passado. Durante a Guerra Fria, por exemplo, ocorreu um terrorismo psicológico em toda a América Latina, assustando os povos. Naquele tempo nós tínhamos mais dificuldades de nos informar, de ter conhecimento. Muita gente analfabeta, outros tantos semi-analfabetos, quer dizer,
poucas pessoas tinham, principalmente dos lugares mais distantes dos centros do país, poucas pessoas tinham oportunidade de esclarecimento. O rádio era a única estratégia da maioria da população. E ocorreu então o tal de fake news, a informação de que o comunismo, o velho comunista, muita gente deve lembrar disso, do tal de velho do saco que andava por aí recolhendo criancinhas, e que inclusive os pais utilizavam essa estratégia para dominar os filhos que eram mais rebeldes, que tinham mais ousadia, digamos assim. Então esse discurso de que o comunismo vai destruir tudo, que o comunismo vai roubar as crianças, e isso a gente não imaginava que isso poderia voltar e colar do jeito que colou. Ainda bem que não chegou a ter um resultado positivo, mas colou tanto que até hoje as pessoas acreditam nisso. Tem gente que está morrendo de medo do tal de comunismo. Tem políticos pregando isso, dizendo que o Brasil vai se transformar num comunismo. O Brasil é um país de uma diversidade cultural e de uma diversidade de classes sociais impressionantes, muito distintas, e que precisa considerar todas essas diferenças que existem nesse país. Então, não é um projeto que vai pensar numa estratégia única que vai resolver o problema do Brasil. Mas isso é coisa para outro vídeo. O fato é que o Bolsonaro está preso, e sim, as pessoas têm motivos para comemorar, mas também temos motivos para nos constranger diante de um fato que poderia ter sido evitado, que poderia ter sido abolido antes de acontecer, se essa criatura não tivesse sido eleita, que fosse deputado representando uma massa, uma camada social que se identifica com esse discurso de ódio, com essa ideia de armamento, com esse discurso misógino, antiétnico e homofóbico, enfim. Mas chegar ao ponto de ser o presidente da nação, isso é algo que deve ser motivo de constrangimento para uma nação como o Brasil. De alguma forma, nós estamos com um problema. Bolsonaro preso ou condenado, ainda não foi preso neste momento, condenado, ele não acaba com esse problema. Pelo contrário, o problema se aquece, o problema se esquenta agora. Mas a justiça tem que ser feita, então que seja feita por partes. Alguma coisa é preciso ser feita para resolver o problema do abismo moral que está presente no Brasil. Inclusive dentro das religiões, nenhuma delas está se escapando desse abismo moral. Porque essa criatura teve apoio, inclusive no Espiritismo, que é um movimento contemporâneo, cristão sim, do qual eu faço parte, que se apresenta como a terceira revelação, que traz uma literatura muito interessante a respeito do significado de Jesus, do que significa Deus, do que significa a caridade, do que significa todos esses bens espirituais que a humanidade tem procurado encontrar e que tem propagado, ensinado às novas gerações. O Espiritismo traz um olhar refrigerado sobre tudo isso. Por incrível que pareça, o Espiritismo também caiu, não totalmente, mas caiu nesse discurso. Nós temos assim uma camada grande dos espíritas que estão sofrendo, se sentindo injustiçado, porque um cidadão brasileiro
foi preso, aliás, foi condenado no dia 11 de setembro, no caso ontem, de 2025, porque foi comprovado que ele tinha ligação direta com uma tentativa de golpe que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Um horror que todo mundo lembra, um absurdo que destruiu o patrimônio brasileiro em nome da pátria, em nome da bandeira brasileira, em nome da Bíblia, em nome de Jesus, em nome de Deus. Quebraram todos os três palácios que representam os três poderes da nação brasileira. Como que alguém não percebe o horror, o abismo moral, a falta de senso moral que um ato, um episódio desses representa? E como que uma pessoa religiosa consegue defender, aliás, como que ela consegue participar disso? Porque lá naquele evento, sim, era verdade, tinha gente com a Bíblia na mão. E tinha gente com a arma na mão. Quer dizer, a Bíblia e as armas juntas, né? Para consumar um crime de atentado, de golpe, de tentativa de tomar o poder, em nome, o pior ainda, que era em nome da democracia. Quer dizer, em nome da democracia, eu desrespeito a eleição de 2022, passo por cima do resultado democrático das urnas e tomo o poder armado até os dentes, com disposição de quebrar tudo, de destruir o patrimônio, inclusive acervos muito importantes para a história do Brasil. Alguém consegue explicar isso? Alguém consegue entender o que é isso? O que é esse fenômeno que não acabou porque Bolsonaro foi condenado ontem? Isso não acabou. Logo nós teremos aí novas figuras representativas desse movimento, novas pessoas, novos sujeitos que vão aparecer como salvadores da pátria, como patriotas, como pessoas que vão salvar a nação brasileira do tal de comunismo tão temido. Meu Deus do céu, o que é isso que nós estamos vivendo? Que processo é esse? Onde foi que nós perdemos o rumo da moralidade? Eu não gosto da palavra moral, assim, não gosto de usar muito essa palavra, porque ela representa também o moralismo. O moralismo não é uma coisa interessante, mas a moralidade, ela é a base de uma sociedade. A moralidade é todo aquele processo já experimentado, todas aquelas regras, toda a Constituição, todas as leis, tudo aquilo que partiu do sofrimento, da dor, da experiência dos nossos ancestrais, do envolvimento da nação, dos sujeitos dela, com o seu processo, sua organização. A nação é soberana exatamente porque ela é baseada, pautada na moralidade, que são as leis, são as instituições, são as estruturas que compõem essas instituições, que formam os poderes representados por nós, pessoas comuns, cidadãs de diferentes etnias, de diferentes grupos sociais, que constituímos de forma democrática tudo isso. Eu acho que nós precisamos urgentemente discutir o que é democracia. Algo que foi... não é que foi criado na Grécia, a democracia já existia muito antes dos gregos. Os povos indígenas, os povos africanos viviam atos democráticos, tinham esse olhar sobre todos os sujeitos.
Savabona e Chicoba na África, por exemplo. Alguém não souber aí, dá uma pesquisada sobre isso. É a prova de que as coisas, inclusive as condenações dos sujeitos desajustados, tudo era de uma forma democrática. Tudo tinha um senso de justiça e uma base em cima de uma base democrática. Nós estamos percebendo nesse momento um fenômeno, não tem nem adjetivo para utilizar para falar disso, do que significa a democracia para essas pessoas. Quer dizer, democracia é como se fosse alguma coisa que te desse o direito de fazer os diabos em nome de Deus, da família, da pátria, de Jesus, dos bons costumes. Eu posso fazer os diabos e dizer que é democracia. Não, democracia não é isso. Democracia, ela claro que ela vai visar a discussão, a base, uma das bases, um dos pilares da democracia é essa questão da discussão, da divergência, né? Que a divergência é algo poderoso dentro de uma sociedade, porque ela amadurece as decisões, as leis, elas precisam realmente entrarem num debate civilizado ou um debate moralizado, ou qualquer palavra que a gente queira usar, um debate ético, um debate respeitoso, que esteja no campo das ideias e não parta para os campos pessoais, né? Que não coloque os indivíduos em risco, que não coloque o patrimônio público em risco. E aí o povo, os seguidores da esquerda são acusados de comunistas, de anarquistas, de não sei o que mais, de destruidores da pátria. O patrimônio da pátria, os palácios, o acervo que representa a pátria brasileira. Eu não gosto da palavra pátria também, mas vamos manter essa palavra para encontrar um subsídio lá no discurso deles. O que é pátria realmente? Se eu consigo separar os objetos que me interessam para fazer o uso deles, para subir em palanques, para subir em carreiras políticas, e ao mesmo tempo eu fortaleço, eu acendo o estupim do povo, porque o povo realmente é um estupim, e se ele soubesse o poder que ele tem, mas ele não sabe, e eu não estou falando mal do povo aqui, porque o povo é um todo, e o todo a gente sabe que tem várias questões para ser trabalhada. Então, se eu, como político, acendo esse estupim para fazer com que o povo cometa atos violentos ao ponto de se condenarem, de criarem situações que poderão tirar desse povo a liberdade, que tipo de patriota que eu seria? Se eu incito o povo para cometer um crime, como foi o dia 8 de janeiro, que aquilo lá foi crime, simplesmente para ver no que vai dar, para não sair do poder, que tipo de democracia é essa que eu estou pregando? Que tipo de zelo pela Constituição é esse que eu falo que eu tenho, mas que ao mesmo tempo atento contra a todos os artigos da Constituição, desde o primeiro artigo. E se você pegar a Constituição, as pessoas mais curiosas, peguem a Constituição e vá olhando artigo por artigo e vai perceber que esse sujeito ele foi dilacerando cada artigo da Constituição brasileira. O mais incrível de tudo isso é que até os povos indígenas, que são seres que são vistos como não civilizados, como atrasados por essa gente que não entende o que significa
essa diversidade brasileira, eles sabiam disso, eles falavam disso. Eles falavam que ia dar nisso, que ia acabar desse jeito, que ia acontecer tudo aquilo que aconteceu. E como que eles conseguiam perceber isso e os civilizados não perceberam? Os religiosos não perceberam? Os líderes religiosos, em grande maioria, com salvas exceções, estavam lá apoiando esse progresso, esse afrouxamento, esse passamento da boiada. Quer dizer, vamos passar a boiada, vamos facilitar, vamos afrouxar a questão ambiental, as leis ambientais. Olha no que deu. Olha quanta coisa horrorosa aconteceu nesse país durante esse período. Tudo em nome de quê? Em nome da pátria? Em nome de Deus? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que esse povo inventou? Aonde que surgiu esse Cristo? Que Deus é esse? Que é capaz de aprovar a destruição da natureza, que é capaz de aprovar o deboche, que é capaz de aprovar o esmagamento, a aniquilação dos povos indígenas. Olha o que aconteceu com o povo Yanomami, a invasão do território Yanomami, uma nação, porque cada etnia indígena é uma nação. Será que as pessoas não olharam para isso? Será que os espíritas não olharam para isso? Será que os evangélicos, os católicos, não olharam para isso? Crianças morrendo de fome, envenenadas, contaminadas pelo desatino, indígenas sendo degolados. Em nome do quê? Em nome de uma exploração, de um abuso, de um genocídio, de um crime humanitário que estava acontecendo. Tudo na permissão do sujeito eleito. Tudo sendo permitido por um líder. A gente não... Esse julgamento, ele não é justo ainda. Esse julgamento está pautado somente no que aconteceu. Pelo menos é o que eu sei, e eu não li o processo, mas ele está pautado no que ocorreu, da tentativa de golpe. Mas esses horrores que aconteceram no Brasil, isso não está na pauta, não está. Então, a gente pode até comemorar, a gente pode até achar um jeito de ser feliz, pelo menos ontem, hoje, nos próximos dias, mas é motivo de constrangimento, porque o Brasil ainda elege criaturas dessa natureza e vai continuar elegendo. Cada eleição vai ser um espetáculo, uma coisa absurda. E por que isso é capaz de acontecer? Porque nós não tomamos ainda consciência política, nós não temos consciência política, nós não temos consciência de classe. Tem trabalhadores que ganham um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários, que são eleitores dessa gente. Tem indígenas que votam nessa gente, tem quilombolas que votam nessa gente. Tem pessoas negras que votam nessa gente, mesmo sabendo, ou não sei se sabem, que essa gente não representa essas classes que eu citei. Essa gente representa os interesses de uma classe poderosa, que é pequena no Brasil. É uma classe que não tem um número suficiente para eleger, que são os ricos. Eu não vou citar nomes aqui de grandes empresários do Brasil, basta eu falar isso, as pessoas vão saber quem era o candidato daquele cara lá. Poderoso,
né? Não quero criticar a pessoa, ele está certo, o candidato dele é aquele. O candidato dele só podia ser aquele, porque aquele defende os interesses daquele cidadão, dono de não sei quantas lojas, não sei quantas empresas. Não tem nada de errado ter tudo isso. Não tô criticando isso. Eu estou dizendo que ele estava certo em escolher Bolsonaro. Porque Bolsonaro representa os interesses dessa classe. Com salvas exceções de alguns que entenderam, não, peraí, eu não posso pensar somente nesse meu sucesso, nesse meu poderio econômico. Eu preciso pensar na nação brasileira. Eu preciso que a minha empresa deixe um legado na questão ambiental, deixe um legado na questão social do Brasil. Tem várias empresas que têm essa visão, muitas. Não quero aqui generalizar dizendo que todas as empresas têm. Não, tem umas que já abriram os olhos e entenderam que não faz sentido uma empresa explorar o mercado econômico sem um compromisso social, sem um compromisso ambiental, sem um compromisso com as dificuldades maiores e mais emergenciais que o Brasil tem. Graças a Deus, graças à consciência humana, nós temos já um número considerado de empresas que têm essa visão. Que é a visão de futuro, que na verdade é isso que vai permanecer no futuro. Mas isso também é uma questão para outro episódio, né? E aí, como é que um grupo pequeno que não elege uma pessoa, porque o Brasil é muito maior nessa questão dos salários mais rasos. Eu não tenho aqui os números para dizer, mas nós temos uma questão, um número excessivo de pessoas que têm um salário raso. E nesse número estão inclusive os professores. Nós professores, eu sou professor de história, nós professores somos trabalhadores tanto quanto as empregadas domésticas, tanto quanto os garis, tanto quanto os lavradores, os homens do campo, as mulheres do campo, as pessoas que vivem do trabalho das suas próprias mãos. Mas, pasmem, que grande parte dos professores elegeu essa criatura. Votam e vão votar novamente no candidato que essa criatura propor. Que esse grupo de interesses propor. Então é uma situação muito delicada para a gente lidar. É uma situação emergencial do Brasil. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que ser todo de esquerda. Não é isso. A esquerda nunca teve problema de ter oposição. A esquerda teve oposição. O Fernando Henrique entregou a faixa presidencial para o Lula. Bolsonaro fugiu antes de entregar, porque ele já sabia o que estava sendo preparado, quer dizer. Que democracia é essa? Que não é capaz de entregar a representatividade da governança brasileira para o seu oponente ali que, né, democraticamente venceu as eleições. Que democracia é essa? Que senso democrático é esse? Que piada é essa? Mas a piada pior é saber que as pessoas religiosas que se dizem, né, de bom coração, como que consegue se ligar aí, se envolver com isso? Como que conseguem encontrar subsídios emocionais, psicológicos e intelectuais para justificar uma escolha dessas? Uma democracia só pode ser democrática realmente, na essência da palavra, do termo democracia, se ela der espaço para todos os outros sujeitos se organizarem tanto socialmente, associativamente, partidariamente, religiosamente.
que todos esses sujeitos com diferentes vertentes culturais e posicionamentos políticos de diferentes classes econômicas estejam sentados juntos na mesma roda discutindo um bem comum. A democracia, ela não vai pensar no bem de uma família, no sucesso de uma família, seja de Lula ou Bolsonaro. Não. Ela vai pensar no bem comum, no bem que é importante desde as comunidades dos povos isolados, dos povos indígenas, aqueles que não estão contatados com a civilização da nação brasileira, com o projeto nacional, àqueles que já estão contatados, que já têm um movimento ali de contato e tal, as comunidades quilombolas, os povos do campo, os movimentos da reforma agrária, os assentamentos, tudo isso tem que fazer parte, porque isso é Brasil. O Brasil é isso, o Brasil é uma consequência da sua própria história. Nós estamos vivendo as reações da nossa história. E amanhã, daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 200 anos, 500 anos, quem estiver aqui, as novas gerações que virão, elas estarão vivendo as reações desse Brasil atual, desse Brasil de hoje, com toda a somatória do Brasil do passado. É como se fosse uma linha do tempo que nós estamos pintando, descrevendo, e não tem como fazer um corte e esquecer o passado, deixar ele de lado, porque nós vivemos as consequências desse passado, as consequências desses fenômenos todos que ocorrem neste momento, da alienação religiosa, a alienação política, das fake news, do cruzar de braços, de tantas pessoas que estão cruzando os braços. Tem religiosos que dizem, mas não pode discutir política, porque cada um tem um interesse e as pessoas vão ficar magoadas. Que se magoem, que fiquem magoadas, porque ninguém disse que na Terra é lugar de ser feliz plenamente. Não é. Você tem trabalho para fazer aqui na Terra, você não vai andar por aqui dentro de um balão mágico, uma bolha que a pessoa religiosa, espírita, católica, evangélica vai andar por aí voando pelos ares feito uma nuvem. Então para que veio para a Terra? Veio para cá para quê? Não, tu vai ter que te envolver. A Terra tem trabalho, Jesus se envolveu. Jesus, inclusive, enfrentou os piores padrões morais da época, quando ele estendeu a mão para uma mulher considerada adúltera, que estava para ser apedrejada na praça pública, e ele acolheu aquela mulher. Lógico que teria dito, vá e não peques mais, mas ele a juntou da sarjeta, da pena de morte. Jesus juntou homens simples, pescadores ignorantes, criaturas que não eram valorizadas, e ele transformou essas criaturas em grandes líderes, que também foram mortos, a maioria, porque eram vistos como ameaça para aquele poderio imperial, para aquela política que não era democrática. Meu Deus, será que não conseguem olhar para isso? Então para que leem tanto? Para que ou estão criando um Jesus e um Deus com caráter humano, porque estão fazendo... Jesus até era um ser humano, sim, foi um homem, né? Mas não com o caráter da humanidade. Jesus tinha um caráter sublimado. O caráter, a moralidade de Jesus era algo sublimado, algo muito além. Por isso, então, como um exemplo
para todos nós, independente de sermos cristãos ou não, mas um ser, um mestre que passou por aqui e que deixou um risco de moralidade, um risco de humanidade, de fraternidade, um desenho do caminho como devemos seguir. Ah, eu estou seguindo Jesus, desci as águas. Tá, e daí? É só isso? E as tuas escolhas? O que tens feito por aqueles que sofrem, por aqueles que são massacrados? É muito complicado, sabe? É uma moralidade muito esquisita. Muito esquisita. É algo que não tem nada a ver com o que Jesus teria dito. Estão criando um fantoche, um Cristo com caráter humano, com uma moral baixa, que é capaz de sustentar um discurso de ódio, de armamento. Alguém que defende as armas e que acredita que é cristão, que defende a pena de morte e que esquece que Jesus foi executado através de uma pena de morte determinada por um império. Quer dizer, nada disso faz sentido, nada disso tem valor no sentido intelectual, no sentido espiritual. Nada disso se salva. Deve ter alguma explicação muito além da terra para a gente estar vivendo todo. Eu até que saberia falar um pouco sobre isso, não é a intenção, mas que loucura é essa que nós estamos vivendo, como se fazer os diabos fosse um direito e fazer justiça depois sobre esses horrores, essas atrocidades, fosse criminoso. Quer dizer, fazer justiça é crime. Fazer os diabos é liberdade de expressão. Eu encerro aqui e desejo paz. Mas não uma paz que nos faça cruzar os braços. Uma paz que virá através da espada, como Jesus falou. Jesus disse: quem disse que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada. Alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas o teor da frase dele é mais ou menos essa. Quer dizer, não é uma espada de arma, mas um verbo afiado. É uma espada. O verbo afiado, a coragem de se levantar e denunciar tudo aquilo que não representa o bem comum de todos. Não posso olhar para uma família, para um sujeito e ser um seguidor daquele sujeito cegamente. Eu preciso olhar para os interesses da minha nação. A minha nação é o que mais importa. É o lugar onde eu nasci, que deve ter um propósito de eu fazer parte desta nação. Eu estou falando eu, mas é todos nós. É eu, é você. Deve ter uma razão para a gente estar aqui e essa razão só pode ser fazer parte. Fazer parte colaborando com o que está correto, com o que está certo, com o que está andando bem, que tem a ver com o bem comum, repito. O bem comum, ele precisa ser soberano, ele precisa estar acima de tudo. E esse bem comum não é fácil de ser trabalhado, não é fácil de ser encontrado, porque ele envolve os interesses de vários sujeitos, de várias classes, de toda essa efervescência cultural que o Brasil vive. É isso que é o bem comum. Então estamos construindo o senso de bem comum, o senso de
o senso de classe política, o senso de classe social, o senso de democracia. Essa democracia está longe de pronta. E que bom, porque nenhuma democracia no mundo está pronta. Todas elas estão sendo renovadas, agregadas de novos sujeitos, de novas ideias, porque tem todo um processo da evolução da intelectualidade também que responde, que resplandece, que reacende, que revê. Inclusive as leis, elas são contempladas, eu quase falei afetadas, mas não, contempladas por essa evolução intelectual que é natural do indivíduo. Nós estamos vendo vários processos ocorrendo de transformação de tudo isso, e esse é o sentido. Por isso que ela é uma democracia, porque ela tem algo, tem uma estrutura, mas ela também está recebendo novos olhares, mas sempre para aprimorar-se, nunca para regredir. Nunca para regredir. Portanto, pensar em golpismo, pensar em militarismo, em golpes militares, em ditaduras militares, isso é retrocesso, isso é prova de que não houve um aproveitamento da vida, não houve um aproveitamento de tudo aquilo que foi oferecido para esse povo, não houve. E ainda dá tempo de rever, de reaproveitar, embora grande parte das pessoas que repudiam tudo isso não acreditam. Eu prefiro acreditar que ainda dá para criar alguma estratégia enquanto nação e fazer uma reforma intelectual, com as artes, com as ciências humanas, com todas as ciências, mas que haja um processo aí que garanta pelo menos o direito das novas gerações terem uma nova visão, que isso não aconteça nunca mais. Há quem diga assim, agora estamos dando uma lição. Estamos dando uma lição até quando? Até quando que essa lição vai funcionar? Uma lição não basta, nós precisamos criar estruturas, escolas com maior compromisso, não sei, novos ministérios ou ministérios mais envolvidos. Nós precisamos criar outra ideia de trabalho, não viver no combate do fogo, mas na prevenção de fogos futuros, de daqui 200 anos, daqui 100 anos, daqui 50 anos, que a gente consiga formar uma nova consciência da nação brasileira, um novo jeito de ser brasileiro, muito mais humanitário, muito mais sensível com as causas sociais. Nós estamos aí vendo pessoas que odeiam moradores de rua, matando gente que mora nas ruas, que odeiam indígenas, que odeiam negros, pessoas negras sendo mortas porque são negras, pessoas homossexuais sendo mortas porque são homossexuais. E essas pessoas são religiosas. Eu vou parar por aqui. Um abraço a todos e peço perdão pela alteração, mas eu acredito nas emoções e nas palavras. Então, palavras e emoções caminham juntas e talvez isso não dê like, sucesso e tal, mas não é essa a intenção. A intenção é fazer, se fizer 4, 5 pessoas pensar, tá ótimo. Grande abraço e até o próximo.